do turismo e o seu desenvolvimento sustentável é o tema do programa de hoje. Começo perguntando, você sabe o que é um turismólogo? Que profissional é este? O que ele faz? Qual a sua função no turismo? O turismólogo é o profissional que conhece, estuda, analisa o turismo em sua totalidade. Ele elabora políticas públicas, planeja espaços turísticos, desenvolve planos baseados em fatores sociais, culturais e econômicos, presentes em cada região. Muitas outras funções são desenvolvidas pelo turismólogo. Já o turismo como atividade econômica se tornou importante gerador de renda. Porém, para que possa gerar seus efeitos positivos, o turismo deve ser planejado de maneira sustentável, ou seja, deve evitar a degradação do meio ambiente ou a concentração dos benefícios gerados por grandes grupos econômicos. Daí, a importância do planejamento da atividade por um profissional habilitado. Eu sou Rochelle Roldão e este é o tema do Zona Ativa de hoje. E para falar com a gente sobre este assunto, convidamos a professora e a turismóloga Aline Pitombeira. A Aline é bacharel em turismo e especialista em gestão ambiental pela Universidade de Fortaleza. Tem mestrado em gestão de negócios turísticos pela UES. Atualmente é professora titular da Estácio Ceará, nos cursos de turismo, administração e gestão de recursos humanos, além de ensinar na pós-graduação de gestão estratégica de pessoas e planejamento e gestão de eventos. Explica pra gente qual a importância desse profissional para o turismo em uma metrópole como Fortaleza. Fortaleza é um destino já conhecido turisticamente, com muitos atrativos naturais e culturais. E o papel do turismólogo é para alavancar, né, o fluxo de turismo, mas a partir de um planejamento. Trabalhar com estratégias, trabalhar os princípios da sustentabilidade nos três pilares que são importantes, que é o pilar econômico, desenvolvendo emprego, gerando renda, movimentando toda a economia da cidade. No pilar social, também nessa geração de emprego direto, emprego indireto, emprego formal, emprego informal. E no pilar ambiental. Então, esses são os princípios da sustentabilidade que todo gestor, que todo turismólogo precisa entender, estudar e perceber a importância da sustentabilidade para o turismo. E qual equipamento turístico que ainda falta em Fortaleza para tornar a cidade mais atrativa? Nós já temos muitos equipamentos existentes, né? A gente tem o próprio Dragão do Mar, que é um equipamento cultural, importantíssimo no cenário aí histórico e cultural da nossa cidade, com museus, com espaços multifuncionais. A gente tem o Cine São Luís, que fica no centro da cidade, também hoje com um espaço, um multi-espaço com cinema e teatro. Nós temos o Teatro José de Alencar. Então, a gente já tem uma quantidade, vamos dizer, bastante expressiva nesse cenário, em relação aos equipamentos culturais, equipamentos turísticos. Nós temos resorts, nós temos hotéis, nós temos as barracas de praia. O que precisa ser feito é dar um direcionamento melhor para que esses equipamentos possam ter a sua utilidade, ter a sua função e cumprir com o seu papel na sociedade, que é gerando emprego e também fazendo com que as pessoas disseminem essa cultura e saibam a importância, né, de preservar o patrimônio ambiental, cultural e social. Vamos falar agora de sustentabilidade. Quais precauções o turismólogo precisa ter quando são construídos equipamentos turísticos em lugares de preservação? Então, a gente tem aí áreas, a gente tem o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Áreas de Conservação, que é protegido por lei. E na nossa cidade a gente tem algumas áreas, a gente tem a APP, que são áreas de proteção permanente, a gente tem as APAs, que é a área de proteção ambiental, o próprio Parque do Cocó é uma área protegida por lei, a gente tem a Sabiaguaba, a reserva da Sabiaguaba, né? E o turismólogo ele chega nesse papel de proteger esses ambientes e de fazer com que o turismo ele possa ser disseminado, né? Trazendo desenvolvimento para a localidade, para essas comunidades no local, mas sempre pensando na preservação desses ambientes, desses ecossistemas, porque afinal de contas o turismo só vai existir se tiver natureza, né? Se tiver atrativo. O atrativo natural faz parte desse cenário e faz parte de um turismo que a gente quer, que é um turismo consciente. Sim. E falando sobre destinos turísticos em áreas de preservação, quando são cobradas taxas aos turistas para que entrem naquele local?
Essa ação realmente traz retorno positivo para o ambiente? Traz. Né? Existe uma polêmica em torno dessa cobrança dessas taxas, né? Então, no Brasil, a gente já tem algumas localidades que se faz essa cobrança. A gente tem Gramado, em São Paulo também a gente já tem ali algumas cidades que faz a cobrança, Fernando de Noronha. Sim. E Jericoacoara, aqui no nosso litoral. Essa cobrança dessa taxa de sustentabilidade é importante, por quê? Porque ela vai reverter para o usufruto da comunidade, né? No quesito ambiental, no recolhimento, por exemplo, dos resíduos sólidos que aquele turista deixa, né? Investimento em saneamento básico, investimento também na qualificação dos profissionais que trabalham com atendimento do turismo. Então, é importante nesse sentido. Essa taxa ela é cobrada em áreas em que o fluxo de turismo está muito grande, onde existe uma sobrecarga, né, de pessoas, ou seja, uma sobrecarga de visitação, e que esses destinos eles vão ficando cada vez mais frágeis. E para que a gente possa impedir, né, através dos impactos que são ocasionados Sim. com o fluxo turístico, Sim. a gente cobra, né, na verdade, as prefeituras acabam cobrando essa taxa de sustentabilidade. Então, é importante, e existem outras formas também, né, de se cobrar essa taxa de sustentabilidade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, existe uma região lá que está bastante fragilizada por conta desse fluxo altíssimo, né, de turismo. As pessoas que vêm de outra região para entrar com seus automóveis acabam pagando para circular ali com seus automóveis, né? Então, além da taxa de sustentabilidade, também existem outras práticas para tornar esse destino mais sustentável. Sim, até mesmo o combate ao turismo de massa, como você falou, em relação ao saneamento, ao lixo, para ter um certo controle. Certo controle. E essa taxa que eles cobram, ela é investida realmente na questão, como você falou, do saneamento? Em que mais que ela é investida? Essa taxa, ela é cobrada pelo tempo de permanência. Sim. Né? Então, o turista, ele paga pela quantidade de dias que ele permanece naquele destino e é cobrado ou no ato, né, no momento em que ele está lá na agência de viagens, escolhendo o seu pacote turístico, essa taxa pode ser cobrada ou pode ser cobrada também na recepção, na hora do check-in ou na hora do check-out. Agora, o que precisa, se está sendo revertido para a melhoria do destino, aí a gente tem que entrar com fiscalização. Então, a fiscalização é importante. Quem vai fiscalizar isso é o cidadão, realmente, é o morador, são as pessoas da comunidade. Então, são eles que vão fazer essa cobrança, né, e solicitar ali dos órgãos públicos e ver como é que está sendo feito, né, como é que está sendo revertido para a comunidade. A gente pode falar até da Vila de Jeri, né, que é onde é cobrado, e quando chove existe aí uma inundação, uma enchente. E aí isso também tem que ser bem fiscalizado, né, essa questão. Exatamente. Então, ali é uma área frágil, né? A Jericoacoara faz parte da nossa zona costeira, onde a gente tem campos de dunas, uma vegetação, área de manguezal, e os nativos precisam desses atrativos, precisam desses recursos naturais para sobreviver. Né? A gente sabe que o turismo trouxe o comércio, trouxe o desenvolvimento local, mas ainda muitas famílias ali vivem da pesca, vivem da caça, da agricultura no local. Então, esses ambientes precisam ser resguardados. Né? Preciso que haja, e até mesmo para gerações futuras. Sim. Né? Então, a questão da inundação acontece porque a cidade ela evoluiu, a vila cresceu, a vila desenvolveu, Sim. mas o saneamento básico ali é inexistente ainda, né? E aí quando chove, a gente passa por todas essas mazelas, né, das cidades, ou seja, a inundação. E isso acaba realmente prejudicando não só o comércio local, mas também como o turismo. Sim. E falando de políticas públicas, né, que são implantadas no Ceará, quais você considera com mais relevância para fomentar o turismo aliado ao desenvolvimento sustentável ao Estado? Nessa questão do desenvolvimento, com a sustentabilidade, quais políticas públicas você consegue ver? No estado do Ceará, a gente trabalha algumas políticas públicas, né? A gente tem um Prodetur, e dentro desse Prodetur a gente tem projetos que vão trabalhar aí nas regiões turísticas, nas regiões macroturísticas,
turísticas, essas políticas públicas, mas sempre pensando nas políticas voltadas para a área da educação, né? Então, a educação patrimonial é importantíssimo. Sim. Trabalhar nas escolas, na base, desde a educação infantil, passando pela educação fundamental, a importância de se receber bem esse turista, o ato de se bem receber, a hospitalidade, porque, afinal de contas, eu só vou preservar, eu só vou cuidar daquilo que eu conheço, então eu preciso conhecer a história. E a gente, enquanto ser social, né, a gente tem um passado, e esse passado vai interferir no meu presente e também no meu futuro. Então, eu preciso conhecer qual é a minha história para eu poder me fazer presente nesse contexto, para eu poder me sentir pertencente. E a educação patrimonial é isso, né? Fazer com que essas crianças, esses jovens, conheçam um pouco da sua história, a história dos patrimônios, né? A história da arquitetura do local, a história das principais personalidades que a gente tem, né? Então, quem foi... qual a importância da Praça do Ferreira para o centro da cidade, né? Quem foi o Boticário Ferreira. Então, isso faz parte do nosso imaginário, mas também faz parte da nossa história. Então, projetos relacionados, né, à educação patrimonial, a área de preservação ambiental também é importante, trabalhar essa sustentabilidade na escola, entender que eu sou o meio ambiente, que o meio ambiente não é só a floresta, né? O meio ambiente não é só a cachoeira, não é só o rio, mas o meio ambiente é o local onde eu estou inserido. Sim. Então, eu sou o meio ambiente, eu faço parte desse meio ambiente. E o turismo, para que ele possa acontecer, ele precisa da história, ele precisa do meio ambiente, ele precisa que a economia possa se desenvolver. Então, são políticas públicas voltadas para essas áreas, né? Da Sim. educação, da sustentabilidade. Sabe onde que tem um museu? Exatamente. Ter também a curiosidade de conhecer, né? Essa questão mesmo da educação é isso, é desde pequenininho já instigar eles, né, as crianças a ter essa curiosidade de conhecer o museu, de conhecer em frente ali o Mercado Central, que é onde surgiu o nome de Fortaleza. A 10ª Região Militar. Né? Lá também tem um guia. O Forte. Isso, o Forte, que também lá tem um guia que ele também explica um pouco sobre a história de Fortaleza, como surgiu o nome de Fortaleza. E eles terem essa curiosidade. Então, realmente, é na educação. Começa, é a base, o princípio é a educação. E aí, quando a gente tem, né, pessoas que são voltadas para a educação, que tem essa base já feita, então, a gente vai ter profissionais realmente valorosos, profissionais preocupados com a sua atuação, com o mercado, com o desenvolvimento, traçando estratégias importantes, e aí a gente vai desenvolver realmente o nosso destino do jeito que a gente quer. É fazendo com que o turista, né, que a gente receba, chegue aqui, sinta-se bem recepcionado e que sinta o desejo, a vontade de retornar de novo para esse destino. Então, a gente precisa trabalhar bem essa base, ajeitar a casa, arrumar a casa para a gente receber cada vez melhor. Sim. Aqui o desenvolvimento também econômico, cultural, lá fora também ser bem visto, né? As pessoas terem essa vontade de conhecer Fortaleza. Exatamente. E é isso. Aline, muito obrigada por ter participado, por ter topado. Fica à vontade para fazer suas considerações finais, para dar dicas, conselhos para quem está estudando, começando agora nessa área do turismo. A gente agradece a oportunidade, o convite, né? A gente está muito feliz em poder falar um pouco aqui da nossa atividade, um pouco do nosso trabalho, porque é uma profissão que muitas pessoas não conhecem, né? Tem até dificuldade de falar a palavra turismólogo. Isso. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, é uma vitrine importante para a gente disseminar um pouco aqui das ideias, né, do que a gente trabalha na sala de aula. Então, o curso de turismo, ele trabalha na base do planejamento. Então, a gente vai planejar atividade para os hotéis, a gente vai planejar atividade turística para os restaurantes, para as agências de viagens. A gente trabalha com estratégia, né? E trabalha muito também a área da gestão, do empreendedorismo, né? De empreender na área do turismo. Sim. Então, a gente faz o convite para você que tem vontade de conhecer o curso, de saber, né, como a gente trabalha, quais são as principais disciplinas que a gente estuda, porque a gente estuda desde da história, da cultura, da educação ambiental,
Os meninos têm aula também voltadas para psicologia, né? Porque a gente trabalha com o outro, com o humano, então a gente precisa ter a percepção apurada, entender o que é que está se passando, né? Ao nosso redor. Então, é um curso muito dinâmico, é um curso interdisciplinar, que a gente aborda várias temáticas. A gente dá uma pausa na conversa com a Aline Pitombeira, que é turismóloga e professora da Estácio Ceará, para falar do Dia Nacional do Turismólogo, celebrado em 27 de setembro. O nosso repórter David Souza esteve presente no evento de comemoração que ocorreu na Estácio Unidade Centro. Confira a matéria. No último dia 27 de setembro, o Centro Universitário Estácio do Ceará realizou um café da manhã especial, organizado pelos alunos do curso de turismo, em alusão ao Dia do Turismólogo. Estavam presentes cerca de 60 pessoas, que além de saborear pratos deliciosos, curtiram uma boa música. O som ficou por conta dos alunos Ciane Firmino e Antônio Guilherme. O evento ocorreu pela primeira vez aqui, no Campus Centro, onde o curso de turismo também foi transferido para cá. E está acontecendo em alusão ao Dia do Turismo, comemorado no dia 27 de setembro. É maravilhoso, é instigante, a gente se anima, a gente se comemora em organizar o evento. É algo que vai além do que a gente aprende na teoria, vem da prática mesmo. Não, é a segunda vez. Ano passado a gente também fez um café desse, foi maravilhoso, só que ele foi menor, foi até na outra instituição, que foi da Estácio da Moreira Campos. O reitor Josué Viana falou da maior visibilidade do evento, desta vez realizado no Campus Centro, e também da tradição de manter o curso de turismo na cidade. Na realidade, esse evento foi promovido pelos próprios alunos do curso. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial do Turismo. O professor Alexandre organizou os alunos para que eles mesmos pudessem viver a experiência do acolhimento, através da realização de um café da manhã, proporcionando experiência para os alunos do curso de turismo em organizar o evento, definir o cardápio, organizar os espaços, distribuir responsabilidades entre a equipe. Então, tudo isso faz parte de um processo de formação para que os alunos possam viver as competências que são necessárias para um turismólogo. Então, nada mais interessante, empolgante, envolver os próprios alunos na construção dessa experiência, vivendo as competências que eles precisam desenvolver na formação de um turismólogo. Nós ficamos por aqui. Obrigada a você que nos assistiu e até o próximo programa.